Olá, boa noite. Veja os destaques do Brasil TV. Mais um dia de terror na zona norte do Rio. Moradores acordam sob um intenso tiroteio durante uma operação que busca criminosos de outros estados. A Polícia Federal prende integrantes de uma quadrilha que envia cocaína em navios do Rio para a Europa. Cidades pernambucanas têm dia de caos depois de um temporal nesta manhã. E ainda, produtores do Centro-Oeste paulista comemoram a safra da macadâmia. A noz de origem australiana se adaptou bem ao clima de São Paulo. Quarta-feira, dia 24 de maio. O Brasil TV já está no ar. Mais uma madrugada e manhã de terror para os moradores da Zona Norte do Rio. Tropas de elite das polícias civil e militar fizeram uma operação nos complexos da Penha e do Alemão. Moradores amanheceram com um barulho de tiros. A ação era para tentar prender bandidos de outros estados e traficantes do Rio que controlam o tráfico da região. 4 homens foram mortos. Eram suspeitos, segundo a polícia. Um morador ficou ferido. Seria só mais uma imagem do amanhecer na Penha, mas o medo se impôs logo cedo. O voo rasante apavorou os moradores, junto com outro som de terror. Os confrontos se multiplicaram em vários pontos do complexo do Alemão e da Penha. O helicóptero blindado da Polícia Civil sobrevoava a Serra da Misericórdia em busca de bandidos em fuga pela mata. Moradores apavorados ficaram presos em casa, sem conseguir sair para trabalhar. Nas ruas, barricadas em chamas para tentar impedir a passagem da polícia. A gente vê muita fumaça em diversos pontos dessas comunidades que integram o complexo do Alemão, barricadas feitas com trilhos, com pneus. Uma moradora registrou o clima de desespero. É muito fogo na rua aqui. Olha aqui o fogo. Com blindados, os policiais avançavam pelas ruas do Alemão e também na Vila Cruzeiro, que faz parte do complexo da Penha. As cancelas, tudo fechada, encheram a rua de trilho, tacaram fogo nos pneus. Tá um clima de guerra generalizado aqui no morro, hein? Perto da estrada do Itararé, um dos principais acessos ao Alemão, o movimento de pedestres era pequeno. Tudo fechado, tudo fechado. O comércio ainda, nessa manhã, se encontra fechado. Clima de guerra total. Perto dali, na rua Itaoca, a PM reforçou o policiamento. Um morador gravou esse vídeo na região do Areal. Um poste com transformador caiu e homens atearam fogo no carro, completando a imagem de uma guerra. A operação de hoje reuniu os grupos de elite das polícias militar e civil à procura de traficantes que controlam a região e também de bandidos de outros estados, que, de acordo com a investigação, estão escondidos na Penha e no Alemão. Essa manhã, 3 homens baleados deram entrada na emergência do Hospital Estadual Getúlio Vargas. Entre eles, um morador, Evaldo Alves da Rocha, de 60 anos. Ele disse aos policiais que estava chegando em casa quando ficou no meio do fogo cruzado e foi atingido na perna. Os outros 2, segundo a Polícia Militar, são suspeitos e morreram. São Leônidas José dos Santos Júnior e Maicon Douglas Santos Duarte. Leônidas tinha passagens por tráfico. Há um ano, outra operação integrada terminou com 23 mortos na Vila Cruzeiro. O objetivo era prender chefes da quadrilha que age na região. Foi a segunda operação mais letal da história do Rio. Essa manhã, no Complexo da Penha, 17 escolas municipais ficaram sem aulas. Um prejuízo para mais de 5.400 alunos. No Alemão, foram 19 escolas afetadas. Mais de 5.600 estudantes perderam aula. A clínica da família Rodrigo e Aguiar Rog, também no Alemão, suspendeu o funcionamento. A Polícia Federal prendeu 2 suspeitos em uma operação contra uma quadrilha que mandava cocaína em navios do Rio de Janeiro para a Europa. A droga era escondida nos cascos dos navios. Essas imagens cedidas pela Polícia Federal mostram a ação de mergulhadores profissionais contratados pelo tráfico no porto de Itaguaí, região metropolitana do Rio. O flagrante é de 2021, quando as investigações começaram. Os mergulhadores chegavam até os navios em botes e escondiam cocaína pura nas caixas de mar do navio, uma abertura no casco usada para liberar a entrada de água na embarcação.
Dessa forma, os criminosos conseguiam burlar a fiscalização e enviar a droga para portos da Europa como Setúbal, em Portugal, Le Havre, na França, Antuérpia, na Bélgica, Roterdã, na Holanda e Hamburgo, na Alemanha. A droga que abastecia a Europa ficava armazenada nos complexos da Penha e do Alemão, na Zona Norte. 2 integrantes da organização criminosa foram presos hoje. O jornal Hoje apurou que Adriano Peçanha seria o representante dos traficantes fora da comunidade e trabalharia aliciando mergulhadores e funcionários dos portos do Rio e de Itaguaí que apresentavam as rotas dos navios atracados. Já Emerson Gonçalves Buckman é mergulhador e ajudaria a colocar a cocaína nos cascos do navio. 50 policiais federais cumpriram mandados de busca e apreensão no Rio, Magé e Niterói, na região metropolitana. Outras 2 pessoas são procuradas. Desde o início das investigações, os agentes apreenderam 1,5 toneladas de cocaína. Esses vídeos e fotos feitos pela Polícia Federal há alguns meses mostram parte do material sendo apreendida. A Polícia Federal vem investigando esse tipo de crime em vários estados brasileiros. Este ano, a PF já fez operações em outros portos para combater o tráfico internacional de drogas. Em março, os agentes cumpriram mandados nos portos de Itajaí, em Santa Catarina, e no de Rio Grande, no Rio Grande do Sul. Os policiais comprovaram que o grupo criminoso movimentou 17 toneladas de drogas para a Europa durante 2 anos. No início deste mês, a PF prendeu 29 pessoas numa grande operação contra o tráfico internacional de drogas no Paraná. E prendeu um mergulhador no aeroporto de São Paulo, quando ele se preparava para embarcar para a África do Sul. Ele é suspeito de colocar a droga nos navios atracados no Brasil e retirá-la no exterior. A PF apreendeu na casa do mergulhador veículos, equipamentos de mergulho e mais de R$267 mil em dinheiro. Nós não conseguimos contato com as defesas de Adriano Peçanha e de Emerson Gonçalves Buckman, os 2 suspeitos presos hoje. Agora, olha que história absurda. Em Júlio Mesquita, no interior de São Paulo, uma menina de 14 anos foi assassinada quando voltava da escola. Ela foi atacada por um adolescente de 15 anos. Eu sempre aprendi que os filhos enterram os pais. E hoje eu, como um pai, 49 anos, estou enterrando a minha filha de 14 anos. E deveria ser o contrário. Esse desabafo é de um pai que viu a filha de 14 anos morrer depois de ser esfaqueada por um adolescente de 15, quando voltava da escola. Lídia Radassa de Lima foi morta no início da tarde dessa terça-feira, pouco antes de chegar em casa. Um monte de gente correu tudo e quando eu vi a menina, já estava caída ali já. Este outro vizinho também ouviu a confusão e tentou ajudar, mas ela já estava muito machucada. Quando eu abri o portão, ela estava caída. Estava caída ali, né? Aí o que nós fez? Aí o vizinho chegou, nós pôs ela dentro do carro, mas ela já saiu quase sem vida. Lídia foi trazida a essa unidade de atendimento na região central de Júlio Mesquita. A Secretaria de Saúde da cidade informou que a adolescente tinha 5 ferimentos de faca pelo corpo, principalmente na região da barriga. A vítima teria chegado aqui sem vida. A irmã da adolescente contou que vítima e suspeito pelo crime estudavam no mesmo colégio e que ele queria ter um relacionamento com a menina. Até onde eu sei, ele queria namorar com ela. E ela no começo também queria. E ele até falou pra ela de vir aqui em casa conversar com meu pai e com a minha mãe pra pedir ali namoro. Minha mãe falou que não ia deixar ela namorar porque ela tem só 14 anos, era muito novinha, não ia deixar. E aí ela, depois de não quis, falou pra ele que não queria mais, e aí ele não aceitou. Acho que ele se revoltou, não aceitou e ficou atrás dela, insistindo, e ela falando que não queria. É esperar por justiça, eu quero que a justiça seja feita. O adolescente, gente, foi apreendido horas depois do crime em uma área de mata. Ele foi levado pela polícia para atendimento num hospital porque apresentava ferimentos pelo corpo. Depois foi encaminhado a uma unidade da Fundação Casa. Que essa família seja confortada, né? Um advogado foi preso, acusado de ameaçar a ex-noiva e de incendiar o carro dela no Maranhão. O Ronair Ferreira tem as informações.
O caso ocorreu em Timon, município que fica a 430 quilômetros de São Luís, onde a Polícia Civil prendeu um advogado de 42 anos que vinha ameaçando a ex-noiva dele, uma professora de 38 anos com quem teve relacionamento durante um ano. De acordo com a polícia, o advogado não aceitou o fim do relacionamento. Ele entrou na casa da vítima, pegou o carro dela e colocou fogo. Diante da situação, a professora procurou a Delegacia Especial da Mulher e formulou uma denúncia. Foi solicitada uma medida protetiva, mas não foi o suficiente para impedir novas ameaças. O agressor voltou a ameaçar a professora, disse que iria queimá-la. A Polícia Civil novamente foi acionada e o advogado foi preso em flagrante e está à disposição da Justiça. De Codó, no Maranhão, Ronaí Ferreira para o Brasil TV. A Corregedoria-Geral da Polícia Civil de Minas Gerais investiga o envolvimento de 2 agentes no vazamento de fotos de exames feitos no corpo de Marília Mendonça, que morreu em 2021 num acidente de avião em Caratinga. Mandados de busca e apreensão foram cumpridos contra o inspetor da Delegacia das Mulheres de Santa Luzia e uma servidora do setor de toxicologia do Instituto Médico Legal de Belo Horizonte. A informação foi confirmada ao G1 por fontes ligadas à investigação. Segundo as fontes, o investigador chegou a ser preso, mas foi liberado. Em abril deste ano, a Corregedoria publicou nas redes sociais que instaurou um inquérito para apurar a autoria e responsabilização dos culpados pelo vazamento de fotos do exame de necrópsia da cantora. Ainda segundo a publicação, o vazamento aconteceu no sistema da Polícia Civil e os servidores responsáveis podem ser punidos com afastamento ou até mesmo demissão. A Polícia Civil disse que não concorda com a prática de condutas ilícitas e buscará dar resposta à sociedade no menor prazo possível. Fortes chuvas atingiram Pernambuco nas últimas horas. No Recife, quem tentou chegar ao centro da capital encontrou alagamentos. Foi um sufoco para chegar ao trabalho e teve quem ficou no prejuízo. Olá, Marcele. Aqui na região metropolitana do Recife, amanhã foi de muita chuva, transtornos e alagamentos. Eu estou numa avenida da zona oeste da cidade do Recife e a água chega à altura dos joelhos. Tem muitos carros que desistem de tentar trafegar pelas ruas. Ficam parados. Quem se arrisca acaba quebrando em meio a tanta água. Colégios ficaram com os portões fechados, sem aula. Em Jaboatão dos Guararapes, em 12 horas, choveu o correspondente a 12 dias do mês de maio. Aqui no Recife, nesse mesmo período de 12 horas, choveu o equivalente a 10 dias de chuva desse mês de maio. Em Olinda, colégios também fecharam as portas, muitos pontos de alagamento, as pessoas com dificuldade de ir para o trabalho, de voltar ou sair de casa. A gente consegue perceber lá ao fundo pessoas que ficaram ilhadas. Na comunidade Vasco da Gama, na zona norte do Recife, uma família está desabrigada depois que sofreu com a queda de um muro após o deslizamento de uma barreira. E a previsão para as próximas horas é de mais chuva na região metropolitana do Recife. Marcele. Em Salvador também choveu forte no início da manhã. Teve alagamentos em algumas ruas e uma árvore caiu. Ninguém foi atingido. A Defesa Civil da cidade está em estado de atenção depois que foi emitido um alerta do INMET. Na capital baiana, já choveu mais do que a média para todo o mês de maio. Em Aracaju, 17 famílias foram retiradas de uma área ao lado do rio Poxim, que transbordou por causa do volume de chuva que cai na capital sergipana desde a semana passada. Em 4 dias, a Defesa Civil de Aracaju atendeu mais de 100 ocorrências. Esse clima chuvoso e com temperaturas mais baixas deixa muita gente preocupada com a gripe. As farmácias de Petrolina, no interior de Pernambuco, já notaram um aumento nas vendas dos antigripais e vitaminas. Entre outono e inverno, nos meses de maio e junho, o clima fica mais frio, prevendo a chegada das síndromes gripais e resfriados.
Alguns moradores procuram meios para se prevenir das doenças. Eu sempre procuro comer uma comida mais saudável e faço me vacinar. Quando vem as vacinas, eu vacino. Eu tomo um chazinho de limão com alho, cebola, bate um melzinho com alho para tomar, que é muito bom. Nesse período, o aumento de casos de gripe faz crescer as indicações de medicamentos em hospitais. Nessa farmácia, as vendas de antigripais e antialérgicos aumentaram 30% em relação ao início do ano. Esse aumento começou não só pelo frio, porque teve um surto de uma gripe bem mais forte e uma gripe que a pessoa melhora das doenças, dos sintomas gripais, mas persiste uma tosse muito exacerbada. Com isso, então, as pessoas procuraram muito antossígeno e antialérgicos. Essa outra farmácia também já registrou aumento nas vendas de antigripais e antialérgicos, além de remédios para alívio da dor, febre e descongestionamento nasal, suplementos alimentares que auxiliam o sistema imune, como a vitamina C, também entram na lista dos consumidores. Mas a farmacêutica lembra os riscos da automedicação e a importância de procurar ajuda médica. Nesses dias de aumento, de infecções virais, tem tido muita procura pela vitamina C e a vitamina D, mas sempre com a prescrição médica. A gente reforça que não é uma indicação de você chegar no balcão aleatoriamente. A gente está aqui para fazer o reforço do melhor uso da maneira correta, mas sempre procurar um profissional que possa fazer essa prescrição, porque tem a posologia, a quantidade ideal para cada grupo de faixa etária. Tem que se cuidar. E olha, a Secretaria Nacional do Consumidor e os Ministérios Públicos fazem uma ação de fiscalização nos preços dos combustíveis nos postos de gasolina em todo o país. Eles querem saber se a queda no valor das distribuidoras está chegando às bombas. O Eudérico Silva tem as informações do Acre. No Acre, a ação é realizada nos municípios de Rio Branco, Senador Guiomar, Brasileia, Epitassolândia, Tarauacá, Cruzeiro do Sul, Rodrigues Alves, Mâncio Lima, Sena Madureira, Porto Walter e Marechal Tamaturgo. A ação quer monitorar os preços dos combustíveis depois dos anúncios da redução dos valores nas refinarias pelo governo federal e pela Petrobras e fazer com que os direitos dos consumidores sejam devidamente respeitados. Eudérico Silva, para o Brasil TV. A seguir, os candidatos a uma vaga de universidade enfrentam pressões de todos os lados na corrida pela aprovação. Isso todo mundo já sabe. Mas você sabia que hoje é o dia do vestibulando? Eu te conto já já, não saia daí. Brasil TV de volta falando de um projeto no Acre chamado Juan, que oferece assistência psicológica e social para crianças entre 2 e 5 anos de idade que estão em situação de vulnerabilidade social. O nome do projeto é uma homenagem ao menino Juan, que nasceu no Acre e tinha 9 anos quando foi levado para o Distrito Federal pela mãe e pela companheira dela, onde foi mutilado, esfaqueado e decapitado por elas. O programa existe há 1 ano. Em alusão à data, a Defensoria Pública, o governo e a Prefeitura realizam uma ação para crianças internadas e acompanhantes do Hospital da Criança aqui na capital. As famílias recebem atendimento jurídico na área civil, atendimento psicológico, aromoterapia e acolhimento em geral. O projeto Juan atua no acolhimento de crianças vítimas de violência, com uma equipe multi e interdisciplinar, especializadas em crianças vítimas com idades entre 0 a 12 anos, em situação de vulnerabilidade extrema. Ana Paula Xavier, para o Brasil TV. Bom, gente, está a todo vapor a colheita da macadâmia no Centro-Oeste paulista. De origem australiana, a noz se adaptou muito bem ao clima de São Paulo. A safra desse ano promete ser muito boa. No pé, parece tão pequena diante do potencial que tem. A macadâmia é uma das nozes mais valorizadas do mercado e se adaptou bem aqui no município de Dois Córregos, no Centro-Oeste paulista.
Leonardo, quando a gente fala que tem macadâmia no interior de São Paulo, muita gente pode ainda se assustar, ficar surpresa, né? A planta, a árvore gosta do nosso clima daqui? Sim, a planta de macadâmia, ela já vem sendo cultivada na nossa região há 30 anos, há mais de 30 anos, ela está adaptada ao solo aqui da região, o clima é favorável, então ela vem produzindo muito bem durante todos esses anos. Hoje, o estado de São Paulo produz 4.000 toneladas da castanha por ano, metade de toda a safra do país. Nesta fazenda, a colheita segue até junho. A macadâmia amadurece no pé e aí cai no chão. Ela vai secando, essa casca, que é a primeira casca, que é o carpelo, ela cai, e aí a gente tem a noz aqui dentro. Né? Que está dentro dessa outra casca. Que está dentro dessa outra casca, que é a casca dura. É preciso que um trator passe para recolher as nozes. O clima tem sido favorável, ajudando no desenvolvimento. Dá para dizer que a macadâmia é quase que da realeza. Ela é conhecida como a rainha das nozes, e isso por alguns motivos. Primeiro, porque ela nasceu na Austrália, no estado de Queensland, na tradução, terra da rainha. Segundo, por conta do sabor único, especial, muito apreciado pelos consumidores. E terceiro, por conta do preço, maior do que outras castanhas e nozes. Aqui na fazenda são quase 100.000 árvores, que todos os anos garantem uma boa colheita. Só que a safra desse ano está diferente. E a novidade não é aqui no campo, não. Está aqui, na fábrica de processamento. A indústria ganhou novos e modernos equipamentos. Maquinários automatizados que selecionam e classificam as nozes. A expectativa é que a capacidade diária de processamento dobre. Essa novidade e o clima favorável devem fazer a empresa ter a maior safra da história. A previsão é que a colheita possa chegar a 1,5 milhão de toneladas. E se tem alguém que entende de macadâmia, é o agricultor e poeta José Eduardo. Macadâmia, no sabor de suas nozes, encontrarás não somente um alimento saudável, encontrarás a afrodisíaca macadâmia. Na elegância de suas copas, encontrarás não somente o perfume de suas flores, encontrarás o canto dos pássaros. Nas árvores que plantei, encontrarás não somente sementes, encontrarás o fruto de meus sonhos. Ele produz a noz e preside a Associação Nacional que representa o setor. Além disso, é pioneiro aqui no estado. Há 35 anos, ele começou a plantar em 2 córregos e viu a aceitação da macadâmia aumentar ano a ano. A rotina de um vestibulando é desafiadora. Ele sofre pressão por todos os lados, já que o futuro depende de um bom desempenho no vestibular ou no Enem. Para homenagear os vestibulandos, a data de hoje, 24 de maio, é dedicada a eles. A rotina de um vestibulando envolve vários fatores que são determinantes para a aprovação no vestibular, como organização, dedicação e persistência. Maria está se preparando para a 3ª tentativa de aprovação no curso de medicina. O dia a dia da estudante se resume em aulas, simulados e muito treino. É uma rotina difícil, né? Mas de confiança no processo, porque é quase que uma carga horária de 24 horas. A gente vem para o cursinho de manhã, de tarde a gente estuda, né? Revisa o que a gente está aprendendo, porque é preciso para o final do ano. Então, é uma confiança no processo, mesmo sabendo que é difícil, de abrir mão de algumas coisas, né? A gente confia que, mesmo com as dificuldades, isso vai valer a pena no final. Todos os anos, milhões de brasileiros dedicam horas e horas do seu dia para se preparar para o vestibular. Alguns se dedicam só a isso, outros precisam estudar e trabalhar. A data criada para homenagear esses estudantes é também uma forma de apoiar quem tanto batalha pela conquista do diploma da tão sonhada profissão. Kailane também deseja entrar no curso de medicina. A formação é a mais concorrida e, por isso, exige muita dedicação. É puxado, porque você tem que ter uma rotina de estudos bem regrada
e tem que resolver muitas questões para poder acompanhar os assuntos que tem durante a semana. Então você tem que ser muito organizado para poder conseguir dar conta de tudo. Porque como o Enem são muitos assuntos, é uma prova muito extensa, você tem que saber dividir bem para poder conseguir se dar bem no final do ano. Na luta por uma vaga na universidade, aprender a errar e entender as próprias limitações fazem parte do processo. Maria Eduarda é de Orocó e veio estudar para o vestibular em Petrolina. Nesse dia do vestibulando, ela lembra que o esforço deve ser proporcional ao tamanho do sonho que se tem. E a constância é a chave para alcançar bons resultados. A gente está aqui tentando, todos os dias, dormindo tarde, acordando cedo, fazendo simulados, muitas questões, porque faz parte do processo, ter confiança que não importa o tempo, e sim que continuar tentando se é isso realmente que a gente quer, a gente tem que tentar, não importa o tempo que for. Então, eu estou aqui no meu segundo ano, assim, valendo, mas eu estou tentando desde o primeiro ano, e é isso, é confiar no processo que vai dar certo, um dia a gente consegue. O Brasil TV fica por aqui. Outras notícias logo mais no Jornal Nacional, hoje um pouco mais cedo, às 7h55 da noite, hora de Brasília. Uma ótima noite para você. Até amanhã.